Então, que a gente possa sentir um pouquinho mais desse alimento que o Luiz nos trouxe, né? Que é um bom alimento para a alma, que é uma música, que é deixar a nossa alma sentir e ouvir, né? Essas letras que nos levam, com certeza, cada um de nós, tipo, ter alguma lembrança da nossa infância, de algum tempo, e isso aí já é uma bela forma de começar. Eu vou compartilhar aqui. Nós vamos fazer que nem Rita fez ontem, né? Eu vou estar compartilhando. E se de vocês quiserem falar alguma coisa, vocês me chamam. Ou então a gente vai deixando para o final. Deixa eu só ver se está em grande aqui. Está na tela grande para todo mundo? Aline. Não, Tá não? não. Tá, não. Agora vai. Peraí. Agora foi? Agora foi. Tá bom. Sim, foi. Então, eu quero que vocês olhem para essa imagem e imaginem nós, uma mesa. É aqui, nesse lugar que nós estamos hoje, todos sentados numa enorme mesa, né, recebendo esse alimento espiritual. Todos nós vemos aqui esse anseio, e desse lugar nós nos colocamos, né? Colocamos em prece, colocamos uma posição aberta para receber, para oferecer e para receber. Vamos respirando. E eu quero, antes de iniciar, agradecer a toda a egrégora espiritual do Patchwork, em especial a Regional Patchwork de Goiás, por esse movimento, por Rita, enquanto coordenadora, por todos os colegas, por todo esse trabalho que eu sou tão grata, e que vai ajudando, né? Como pequenas sementes, a gente vai espalhando esse alimento. Aline, Oi, falar mais alto, querida. O pessoal já comecei a receber aqui tá bom, informações que está mais baixo, tá? tranquilo, tá bom. Então, a gente vai começar falando sobre a bênção. Abençoada seja esta hora. Todos nós, né, sempre, acredito que muitos de nós aqui tivemos o costume de pedir bênção. Bênção para a mãe, bênção para o pai, abençoar os filhos. Sempre foi uma forma, né, de cumprimento. E o que significa essa palavra bênção, né? Bênção é a gente se abrir, para a gente receber o que de melhor a vida tem para nos oferecer. E quando nós estamos abençoando nossos filhos, outras pessoas, nós também estamos oferecendo para ela o melhor dessa vida. E é importante, a gente vai falar muito hoje aqui nessa parte do alimento espiritual, a importância da gente trazer a palavra de Deus como algo sagrado, e não no automatismo, que muitos de nós simplesmente falam, Deus te abençoe, amém, vai com Deus, sem trazer isso com a intenção sagrada mesmo, né? Então, o convite hoje, a partir do encontro de ontem, é a gente trazer mais presença, trazer mais consciência de como Deus existe em coisas simples da nossa vida. Já é como dizer, é na prática, né? Essa bênção, esse lugar de se abrir. Então, a gente pode recordar esse espaço. E aí, nesse momento, eu peço para que a gente inicie esse encontro, vocês abençoando todos nós aqui e também recebendo as bênçãos, que nós possamos, alguns segundinhos, parar e abençoar.
no fundo do coração, esse encontro, todos os nossos colegas aqui, podemos estender essas bênçãos para as pessoas da nossa família. Podemos estender essas bênçãos para para a nossa vizinhança, nossa cidade, aos hospitais, aquelas pessoas mais necessitadas e ao todo o universo, onde dois ou mais estiverem no meu nome, ali estarei. E é com essa certeza que a gente inicia esse encontro hoje, trazendo essa bênção. Abençoados sejam todos vocês. Abençoados sejam essa hora. E eu trouxe também, como nós vamos falar sobre o alimento espiritual, eu trouxe também a oração do Pai Nosso, que é a oração mais rezada, mais orada em todo o universo. E quantos de nós simplesmente não rezamos essa oração de uma forma automática? Como é importante a gente começar a perceber o que cada frase está dizendo, né? Se entregar à oração. E quando ela fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que pão é esse? Será que ele está falando? Será que é somente o pão que eu preciso comer? É o pão que eu preciso me alimentar, o meu corpo? Ou será que esse pão ele tem uma importância secundária em relação ao pão espiritual do que o homem necessita? Qual alimento que realmente vai preencher todo o vazio do meu ser? Qual é o alimento que eu busco que me nutre quando eu estou triste, quando eu estou angustiada? O que eu busco? Através de uma oração? Através de uma prece? Vou rezar? E é isso que essa palestra, o alimento espiritual, vem falando com muita singeleza. Essa aula, nesse texto do Patchwork, foi um dos meus textos sempre favoritos, porque ele me fez entender a diferença desse lugar, essa diferença de falar, sair desse automatismo e vir para a presença, trazer para o nosso corpo. Compreender que o que a gente está buscando é muito além do que o material. E assim, né, como a gente precisa de todas as coisas materiais, nós estamos num planeta Terra, nós precisamos sim, né, do físico, da matéria, mas nós precisamos também desenvolver essa busca para o alimento espiritual, porque senão o nosso espírito, a nossa, vai ficar na míngua, né? E muitas vezes a gente nem percebe isso. Muitas vezes a gente nem imagina que a falta de paz que nós estamos vivendo, que os problemas emocionais é porque nós não estamos nos alimentando espiritualmente. Nós não estamos trazendo a alimentação correta. Todos nós sabemos, né? Hoje em dia é tranquilo a gente falar sobre nutrição, vai no nutricionista, qual que é o alimento que seu corpo precisa. A gente faz isso, a gente busca o alimento correto. A maioria de nós buscamos. Às vezes a gente abre mão também. Às vezes a gente está querendo, né, comer muito doce ou comer uma coisa gordurosa ou tomar algo mais. Faz parte da nossa humanidade. E a gente
paga o preço quando a gente não se alimenta direito também o nosso corpo físico. Mas como também é importante a gente buscar esse alimento espiritual. E ele fala que essa nutrição espiritual, ela precisa ser buscada também. E eu vou buscar ela como? Através disso que nós estamos fazendo aqui, né? Nós vamos buscar ouvir palestras, ler uma literatura adequada, conversar com pessoas que sabem mais do que a gente, para a gente trocar ideias. Eu tive um mestre de Reiki e era muito lindo. Tinha momentos, a gente foi criando uma cumplicidade, uma intimidade, e eu lembro de momentos onde a gente simplesmente sentava um com o outro para sentir Deus, para emanar amor no coração e criar uma energia no campo. E era tão lindo isso. Era um exercício assim que me fortalecia tanto esse lugar, né? E essa é uma experiência que todos nós podemos fazer, ou sozinhos, ou com alguém. Sim, vamos dedicar esse tempo agora para simplesmente amar Deus, sentir a energia do amor por Deus, como isso alimenta nosso espírito, como isso alimenta nossa alma. Buscar as frequências, né, que vibram paz, alegria e união. Eu falei mais cedo sobre a música, é muito importante, né? Hoje em dia nós temos em tudo, tanto questão de música como televisão, nós temos acesso a vários tipos de frequência. Agora, que tipo de alimento eu estou trazendo para o meu corpo, para a minha casa, quando eu fico trazendo só notícias ruins, noticiários, brigas, discussões, ou ouvindo músicas que, que não me alimentam, ao contrário, me deixam para baixo. É muito importante a gente tomar essa consciência, tomar É essa... um pouco, Walter. Oi? É alguma pergunta? O pessoal... Achei aqui. Já desliguei. Era a Yara. Então, nós estamos falando de algo, frequência, né? Aonde eu vou? E a gente sente isso. Quando a gente chega num campo onde quando a frequência não está muito boa, a gente sente um lugar tipo assim, nossa, tá pesado, esse ambiente está pesado, não estou me sentindo bem, né? Então, a gente pode trazer isso para a consciência. E se eu não estou me sentindo bem, cabe a mim falar assim: não quero mais isso para mim, eu não quero ver isso, eu não quero assistir isso, eu não quero ficar neste lugar. Isso se chama autocuidado, isso se chama autoamor, isso se chama cuidar dessa nutrição espiritual. E ele vem falar também, antes de eu pegar aqui, né? Ele fala assim, eu acho que o Paulo pulou deixa eu só ver aqui. Mas eu vou falar sobre ele, algo que eu preparei aqui. Né? Que assim como a gente vai, quando a gente busca, né? Que a gente vai comprar o pão, como a gente prepara, como a gente senta numa mesa, e para ter uma boa refeição, a gente precisa ter todo o cuidado, todo um preparo. A forma da gente mastigar interfere para a nossa saúde física? O mesmo é também com esse alimento. Ele fala que nós precisamos buscar por esse alimento. Esse alimento precisa também ter, a gente tem que sair buscar, através disso, ouvindo palestras, lendo a literatura, conversar, para poder digerir, para poder pensar sobre essas questões, para poder refletir. Eu preciso fazer esse movimento. Eu preciso fazer esse movimento de buscar essa nutrição espiritual. Ela não vai chegar em mim se eu não buscar. E aí é onde eu fico na falta. Ele fala que uma das formas que a gente busca também essa nutrição espiritual é a prece e a meditação da maneira correta. E o que será
né? Uma prece e uma meditação dessa forma correta. Como eu faço isso? Rezar, orar, fazer uma prece significa louvar, significa agradecer ao Senhor pedindo a sua. Linda. Oi? O microfone está aberto. Verdade. Tudo bem. Pedindo a sua presença entre nós para orientação e inspiração. Ontem Rita falou muito sobre isso, né? Sobre a nossa necessidade de fazer a oração certa. Eu não vou fazer uma oração, se eu chego e falo assim, Senhor, pedir para ele, me ajude meu filho a passar no vestibular, me ajude a curar da minha doença. Essa não é a forma certa da gente fazer a oração. A forma certa da gente fazer oração é a gente pedir uma transformação no que a gente precisa, né? Se eu preciso me tornar menos agressiva, se eu preciso me tornar menos orgulhosa, resolver uma questão de relacionamento com meu filho, eu preciso ter consciência do que eu estou precisando, qual a minha parte que está causando um problema. E aí eu vou pedir isso, eu vou pedir orientação e inspiração para que a gente possa poder fazer uma mudança interna em nós. E não, como diz, né, não receber pronto, porque nós estamos aqui nesse trabalho justamente para a gente evoluir, para a gente aprender, para a gente crescer. É pedir a Deus o melhor para você. Pode ser um convite para abrir mão da negatividade que impede a realização do seu desejo ou a sua felicidade. Ou pode ser o equilíbrio da violação de alguma lei espiritual que você infringiu. Amanhã nós vamos falar bastante bastante não, né? Mas a aula de amanhã o tema vai ser leis espirituais, e a gente vai entender um pouco mais, porque é um outro ensinamento muito rico quando a gente começa a perceber, fala assim, olha, aqui eu realmente eu estou violando a lei do preço a pagar. Eu estou querendo algo e eu estou pagando por isso. Eu quero, né? Eu quero ter uma paz interna, eu quero ter o benefício de estar caminhando com Deus, mas eu não quero fazer uma prática que me leve a isso. Eu não quero ir lá e fazer um estudo, eu não quero buscar o meu autoconhecimento. Então, eu vou estar brigando contra algo que eu não vou receber, porque tudo na vida vai ver, como diz Rita, Deus ele é tão inteligente que a forma que ele colocou a gente no mundo, basta a gente ter olhos para ver. A gente vai criando o nosso dia passo a passo. Todo dia é uma criação própria, todo dia é uma oportunidade da gente transformar algo que a gente deseja e também desconstruir aquilo que não está bom. Cabe a nós fazermos isso. Cabe a nós buscarmos esse espaço. Bonitinho, né? Esses budinhos. Meu mundo aqui olhando. E uma outra parte que ele trouxe, né? Que é a meditação. A meditação. Eu até coloquei meditação com iluminação, mas existe uma certa. Eu quero conversar um pouco sobre isso, porque eu acho que tem muito preconceitos em cima do que é meditação, o que é iluminação, né? Eu trouxe aqui de uma forma bem simples: estar presente, trazer clareza, abrir nosso ouvido interior para receber orientação e guiança em minha vida. Mas primeiro, olha só essa palavra, meditação. Se a gente separar, olha o que ela fala: medita a ação. Eu vou fazer uma meditação para me buscar internamente que ação eu devo tomar. Existem várias práticas de meditação, né? Existem mindfulness na yoga, meditação zen, meditação ativa. Qual que é a forma certa, né? É aquela que você se conecta com o seu interior. A forma certa é aquela que vai te trazer essa resposta. Rita vem trazendo de ontem, né, sobre
a gente aprender a ouvir essa voz de Deus internamente. Mas para mim ouvir essa voz, eu preciso aprender a ficar em silêncio. Meditação tem a ver com isso. Iluminação eu trouxe porque a iluminação, ele não está querendo dizer que a gente vai se transformar em pessoas iluminadas. Não, eu vou colocar luz em algo que está em distorção, em algo que está obstruindo o meu caminho de caminhar. Então, eu vou unir isso. E como eu vou fazer? Tem pessoas, né, que fazem um bom momento, que eu gosto, por exemplo, de fazer uma meditação, é quando eu estou lavando os pratos. Eu abro ali, eu coloco, né, a água correndo, eu começo a ficar presente, é uma forma. Então, a gente tem que começar a buscar, às vezes a gente está no trânsito, aquele barulho tudo, coloca uma música, entra em contato com o seu ser, para você poder começar a se ouvir, a se desligar do barulho externo e a vir para essa presença interna. Todo esse caminho de autoconhecimento, ele vem nos ensinando a isso, a nos sentir, a sentir o nosso corpo físico. Ele está nos dando notícia o tempo todo de como nós estamos. Nós precisamos lembrar que a gente tem corpo. Muitas vezes a gente está ali, dor no ciático, dor na cervical. O que meu corpo está dizendo para mim? Eu preciso parar para ouvir. Eu tenho que estar em contato com esse corpo. Eu tenho que aprender a ouvir minhas emoções, meus sentimentos. Se eu estou ficando muito impaciente, se eu estou ficando muito irritada, se eu estou ficando triste, opa, tem algo acontecendo que eu preciso parar para olhar. E é mesmo com a nossa mente que durante esse trabalho do Petro, eu aprendi a agradecer muito a minha mente, porque ela me traz muita coisa boa. Eu preciso desse ego saudável, para, inclusive para estar aqui. Porque o que o nosso eu superior pede é um alinhamento com esse ego saudável, porque é o ego saudável que vai trazer a gente para esse estado. Se eu não tenho um ego saudável que fala assim, olha, é importante nesse momento eu parar e silenciar um pouco. Se eu não consigo um ego que faça isso, eu não vou ter esse momento. Eu preciso desenvolver esse ego. Eu preciso saber quais os pensamentos, né? E separar, não é brigar. Não é brigar com os pensamentos e falar assim, silencia, não quero pensar em mais nada. Não é assim. Se alguém consegue realmente ficar sem pensar, eu acho isso muito difícil. Mas aí eu começar através de uma boa prática é a respiração, né? Eu vou trazendo presença para o meu corpo na inspiração, na expiração, e vou deixando fluir até eu entrar num espaço onde eu consigo estar mais atenta ao que está acontecendo comigo. Isso para mim é meditação. Agora, cada um vai encontrar o seu horário, a sua forma. Eu, pessoalmente, para mim, é a prática matinal. E, assim, nos dias que eu tenho mais coisas a fazer, que eu estou com aquela agenda cheia, que a ordem do cérebro é tipo assim, levanta, vai, que hoje o dia vai ser assim, daquele jeito que eu falo assim, não. Eu vou parar e vou meditar. Coloco meu alarme, já tem que ir pronto, é 40 minutos. Então, isso é meu ego saudável. Eu falo, porque o encontro mais saudável que eu tenho durante o dia todo é esse encontro que eu estou fazendo aqui. Esse é o principal de todos, é a minha harmonização. É nesse lugar onde eu vou poder criar um dia harmônico. Porque se eu levanto, e tem dia que eu falo que não é todo dia que eu faço isso, não, porque tem dia que realmente, quando eu faço o contrário, eu falo assim, nossa senhora, não, tem que ir, parece que tudo está atrapalhado. E quando chega de noite, eu estou muito mais cansada. Então, são práticas, são exercícios, são
nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né, lá na frente, sobre todas essas práticas, porque todas essas práticas, elas pedem o quê? Disciplina. Mas a disciplina não é algo para ser visto como pesado, como rígido. Não, então eu tenho que fazer isso todo dia, porque senão não vai dar certo. Não é assim. Eu tenho que ter a disciplina como uma amiga. Eu tenho que ter a disciplina como aquela atitude que vai me fazer chegar aonde eu quero. E assim eu consigo abrir, não lutar, né? Porque essa briga interna nossa, essa dualidade é que faz a gente não. Ah, eu faço ou não faço? Eu medito ou não medito? Eu faço uma oração ou não faço uma oração? E a gente tem uma grande desculpa para isso, que é o quê? O tempo. O tempo é o grande vilão, né? Como a gente coloca assim, ah, mas depois eu faço, agora não tem tempo. O tempo, ele também é neutro. Ele está disponível para que nós possamos usá-lo e priorizar o que a gente precisa. Cabe a mim priorizar o que eu vou fazer com o meu tempo. Não é o tempo que me manda, ó, o tempo é esse, esse, esse. Não. A gente pode começar a criar uma rotina, criar um ritmo, onde a gente pode se caminhando, né? Faço uma tarefa que, né, o meu trabalho, mas dentro do meu trabalho eu abro espaço para pequenas pausas, que seja 2, 5 minutos. Esses dias eu escutei um livro, né, assim, ele falando assim, coloca um sininho no celular para tocar de 2 em 2 horas para você lembrar assim, agora eu tenho que respirar e voltar para o coração. Agora é a hora de eu. Nós precisamos ainda lembrar disso, né? Nós precisamos de lembretes para esse espaço. Isso vai nos ajudar. Deixa eu passar mais um pouquinho. Sim, essa outra prática também, que eu vou trazer aqui, e ele fala, ele chama de higiene espiritual, que há muitas almas por aí sem higiene. E o que que precisa ser feito na prática? Limpe a alma como vocês limpam o corpo e façam isso todos os dias. Todos os dias, recapitulem o dia que passou e examine suas reações aos diversos episódios ocorridos naquele dia. Essa é a única forma de limpar o espírito, a alma. Somente assim vocês ficarão aberto e receptivo ao alimento adequado para poderem crescer espiritualmente todos os dias. Dentro do Petwork, a gente tem uma prática que se chama revisão diária, que é justamente isso, né? É a gente buscar no final do dia, ou então no outro dia de manhã, vou parar um pouquinho, vou perceber assim, onde que eu entrei em desequilíbrio hoje? E a gente para, traz a memória, qual que aconteceu? O que que eu fiz nesse momento? Como eu reagi? Se eu entrei em desequilíbrio, eu tive uma reação. Como eu reagi? Qual o sentimento que eu tinha nesse momento? Então, assim, quando a gente vai fazendo isso, a gente vai criando um padrão, a gente vai percebendo um padrão. Então, assim, eu percebo todos os dias que que eu estou ficando muito irritada. E eu estou dando uma resposta, né, por exemplo, pro meu marido. Quando eu vejo, já estou respondendo ele de uma forma mais grossa do que o normal. Quando eu vou trazendo a consciência, isso aí, de repente eu descubro assim, peraí, tem um medo aqui. Tem um medo aqui porque tem uma situação que eu não estou querendo olhar. Eu não estou querendo olhar para aquela situação que está acontecendo lá em Goiânia com a minha sobrinha que está doente, mas aquilo ali está interferindo aqui no meu relacionamento. É por isso. E aí eu vou e posso
tomar uma consciência e até falar para ele, olha, estou assim, na verdade, não é contigo, é porque eu estou preocupada. Ou às vezes vem situações também, né, que é nossas internas, é uma situação que me deixa com medo de tomar uma atitude, porque lá no passado aquilo lá me trouxe sofrimento, principalmente na época da criança. Então, se em algum momento na criança eu recebi bullying, ou eu não fui vista, ou fizeram piada de mim, porque, vamos supor, porque eu vim aqui e falei com vocês todos, esse medo vai estar presente em alguma parte em mim ainda. E quando eu vou chegar na... Muitas pessoas falam, eu tenho muito medo de falar em público. Por quê? Porque nós temos memórias ainda lá da infância. E às vezes tinha aquele lugar de que não podia expressar direito, não podia falar. E aí, quando a gente vem, o adulto, nós somos adultos já, de 53 anos, de 40, 50, a gente atua ainda como uma criança. Mas nesse momento, cada mim o quê? Acolher essa parte minha que tem medo. É um minutinho que eu fico ali e falo assim, olha, é minha criança que está com medo. Eu estou precisando dar um carinho, dar uma atenção. Isso eu faço aqui nessa revisão diária quando eu estou fazendo essa tarefa. O que que eu estou precisando de me dar? Que atenção que eu estou precisando me dar para atravessar? Então, são pequenos passos que a gente vai dando todos os dias. Não tem mágica nesse processo, mas tem trabalho pessoal. As suas falhas, que são inevitáveis, darão a vocês força no lugar de fraqueza, quando vocês se encararem diariamente dessa maneira e se considerarem as falhas pensando assim: o que eu posso aprender com elas? O que isso me mostra do que eu ainda preciso trabalhar no meu esforço de autopurificação? Todo movimento, tudo que chega para mim, eu tenho esse olhar de o que eu estou precisando aprender nesse momento? Por que que essa doença chegou para mim agora? Por que que minha relação com a minha mãe tá tão difícil? Com o meu filho? Por que que minha vida financeira, né, tá totalmente desorganizada? E o que a gente faz? A gente, às vezes, em vez de querer olhar, de querer aprofundar e saber qual que é a causa, a gente entra na culpa, no julgamento, naquilo que só vai nos afastar mais ainda do que é esse lugar de buscar em nós o que está acontecendo, buscar em nós essa verdade interna, buscar em nós, no nosso ser, no nosso eu superior, aquilo que eu preciso aprender. E, se possível, a gente fazer a transformação. E tem coisas que nós não damos contas mesmo ainda de fazer a transformação. Nós precisamos desenvolver o nosso eu observador, que é essa parte nossa que observa a gente sem julgar, sem criticar. Nosso eu observador, ele olha o que a gente está fazendo, ele acolhe tudo que chegar. Porque o importante é eu acolher, não que eu vou acolher e falar, não, então tá bom, então eu vou ficar assim mesmo. Não, não é esse tipo de acolhimento que eu estou falando, né? Mas é um acolhimento onde eu vou aceitar que aquilo ali para mim ainda é difícil eu abrir mão de criticar essa pessoa. Quando eu vejo, eu já estou criticando, eu já estou julgando, tem algo ali que automaticamente me leva para esse lugar. E eu fico chateada com isso. Às vezes eu quero mudar, mas eu não consigo. E a gente tem isso. E a gente tem que. Essa é uma coisa que eu posso pedir. Como é que eu posso mudar isso, meu Senhor, meu Pai? Como é que eu posso mudar essa atitude minha, que eu não consigo olhar para essa pessoa sem criticar, sem julgar? Então, são pequenas
formas que a gente vai criando. O que acontece com a gente, né? Quem já passou por isso, de acordar e falar assim, o dia hoje está bom para quê? Fazer nada. E a gente quer simplesmente não fazer nada. Tem uma parte nossa que vai nos convidar para não fazer nada, para não mexer, para não transformar, para não participar dos encontros, para não ler, para não fazer nada dessas práticas. E essa parte se chama resistência. A resistência, ela está muito presente na nossa vida. Ela vai estar, principalmente quando a gente assim, começa a fazer. A gente tem resistência, às vezes, para fazer tudo que é bom. Às vezes, até. A gente sabe que vai ser melhor eu me alimentar melhor, mas eu insisto ainda em não me alimentar bem. A gente sabe que é importante para mim ir para a academia, é importante para o meu corpo, mas lá vai a danada da resistência aparecer. Até para as coisas boas, até para as coisas que a gente quer, né? A gente quer fazer uma viagem, lá vem, ah, não, mas será que eu faço essa viagem agora? Será que está na hora? Eu quero ter um filho. Eu lembro de uma aluna, né? Ela queria demais ter uma filha, mas tinha tanto medo do que aconteceria se essa criança viesse. Essa é a forma que a resistência trabalha na nossa vida. Ela vai trazendo dúvidas, ela vai trazendo uma luta interna. A gente tem que estar atento para a gente perceber essa voz, né? E começar a ver o que é verdade. E aí, até aquela frase que eu coloquei hoje, né? Sempre existe uma voz que diz: eu estou muito cansado, não estou com vontade, mas não faz mal. Que mal fará se eu não fizer isso hoje? Por que que Deus iria se importar se eu não orar para Ele hoje? E aí ele fala: não, meus amigos, Deus não se importa, mas a alma e o espírito de vocês vão morrer de fome. E se vocês abrirem todos os dias, receberão a força e a luz que os mantém e que os guia ao mundo certo. E é isso. Deus não importa, gente, se a gente faz ou não faz. Quem fica na falta é a gente mesmo. Quem fica com as dificuldades, com as doenças, com os conflitos, é a gente mesmo. Então, a gente tem que, quando eu começo a colocar essas práticas na nossa vida como algo indispensável, né? Se eu falo assim, é um hábito, eu vou adquirir esse hábito. E, por exemplo, alguém aqui deixa de escovar os dentes todos os dias? Alguém aqui deixa de tomar banho? Vocês contam quanto tempo você gasta escovando o dente? Ou quanto tempo vocês levam tomando um banho, principalmente quando vai lavar o cabelo? Alguém fala assim, ah, não tem tempo não para escovar o dente? Não, por quê? Porque já virou um hábito na vida de vocês, já virou um hábito da nossa vida. E é isso que nós temos que começar a fazer com essas práticas espirituais, transformá-las em hábitos saudáveis, onde eu não questiono se eu devo ou não devo fazer, porque é isso que ele está pedindo para a gente, né? É isso que ele está falando. Nossa alma precisa disso, assim como o nosso corpo. Ela precisa de alimento e ela precisa de higiene espiritual. O que mais que eu quero trazer? Uma coisa que ajuda bastante também, assim, a nossa mente, ela é muito fazedora, né? Ela adora ter muita coisa para fazer. E aí, às vezes, a gente se sobrecarrega. Então, assim, começar a perceber que eu posso, tipo assim, o que que são? Vou escolher aqui 4 tarefas principais que hoje eu quero fazer bem, para no final do dia eu ter feito essas tarefas. Porque nossa agenda nunca vai acabar. Quando eu acabar de cumprir uma agenda, eu já estou com uma outra agenda para preencher amanhã. Isso também é uma forma
de exigência, de sair do nosso equilíbrio. É uma forma de eu não parar e não ter tempo para me sentir. Então, vamos perceber como é que está a nossa agenda, como é que está a nossa rotina, como é que estão os nossos hábitos. O que que eu posso priorizar para poder melhorar o meu campo? Deixa eu só ver aqui se tem mais. Uhum. De uma vez, dessa forma a gente coloca, né? São pequenas orações. De uma vez por todas, seja qual for a minha vontade, eu vou usá-la de acordo com a vontade de Deus. Ontem Rita também trouxe bastante sobre isso. Mas e se a vontade de Deus não é a minha vontade? Como que eu vou fazer? Eu estou disposta a abrir mão da minha vontade para poder fazer realmente a vontade de Deus? Né? A gente tem que estar consciente disso, de que essas vozes nós está fazendo. E ele traz isso muito lindo, tipo assim, que a fazerem isso, a força de vontade que já existe em vocês, muitas vezes vai mudar de curso. Aprender a arriscar, aprender a confiar que a vida vai me dar. Talvez não é aquilo que eu estou pensando que é o melhor, mas que vai ser melhor. Se eu dizer sim, né? Aprender a dizer sim para a vida, para as coisas que chegam, é uma forma que a gente tem de atender essa vontade de Deus. E mesmo que no princípio, né, ele coloca que mesmo que no princípio não gostam, a gente vai ser feliz se a gente fizer isso. Porque Deus sabe melhor do que a gente o que é melhor para nós, o que, que nos proporciona mais felicidades. Na época da pandemia, eu vim com meu esposo aqui para Alagoas para a gente só passar um tempo. E aí ele falou assim: o que que você acha da gente comprar um lote e mudar para cá? E aí, nesse momento, eu fiquei pensando: família em Goiânia, meu trabalho, meu espaço em Goiânia, como é que eu faço, né? Eu falei: vou falar assim. E aqui estou eu, já vai fazer 5 anos agora, morando aqui a 200 metros da praia. Para Goiânia, morar perto de praia, vocês não imaginam a maravilha que é. Que é uma praia. Por quê? Porque eu arrisquei. Podia dar tudo errado. Ou não, mas eu podia ter tido uma outra experiência do que eu tive, mas até então tem sido uma experiência boa. Por quê? Porque eu falei, sim, vamos experimentar. Então, eu acho que uma palavra que nos ajuda nisso, quando a gente tem medo de experimentar algo, não é de fazer algo, não, é tudo na vida é experiência. Nós podemos aceitar as situações, deixa eu experimentar. Vamos experimentar? Se não der certo, eu volto. Deixa eu experimentar participar desse curso com a Rita. Se não der certo, eu não faço mais. Mas se eu falo sim aos convites, a vida sempre está nos oferecendo, né? Tem um ditado que fala, como é que é? Cavalo arriado não passa 2 vezes na nossa frente, né? E é isso. Muitas vezes nós perdemos oportunidades porque a gente tem medo, porque a gente quer certeza de uma situação, a gente quer uma resposta certa. E essa certeza não existe, né? Eu gosto muito daqueles posts que mostram a vida como a gente imagina que é uma reta, né? Tipo assim, eu vou crescer, vou estudar, vou formar, vou ter um bom emprego, vou casar, vou ter tantos filhos, eu vou ser avó, vou morrer. E a vida como ela é, para baixo, para cima, casa, descasa, filho, filho fica morando com a gente a vida toda, mãe. E é isso, a gente não tem certeza, a gente não tem certeza se o emprego que eu vou entrar vai dar certo, se esse casamento, por mais que a gente chega lá e fala assim, que sejam felizes para sempre, mas às vezes não deu certo mesmo. E eu preciso separar. Então, a gente está aberta para experiências da vida. Isso é a plenitude de Deus que a Rita falou ontem. Isso é seguir a vontade de Deus. É a gente podendo aceitar, confiar, né? O oposto
o oposto do confiar, o oposto da fé é o medo. E muitas vezes a gente vive mais uma vida sendo criada no medo, que é assim, eu não vou fazer isso porque eu estou com medo disso. Eu não vou fazer isso porque isso pode acontecer aquilo. E aí, do que pela fé. Tipo assim, eu vou fazer porque eu confio que eu vou dar conta de resolver isso. Independente do que aconteça, nós somos pessoas adultas hoje. A criança poderia não saber o que fazer numa situação difícil, mas nós, como adultos, nós lidamos com as situações. Agora, não querendo ser tendo aquela consciência infantil de que eu só vou ter felicidade, não. O adulto, a gente sabe. Vou pegar meu exemplo aqui. Todo mundo, nossa, que lindo, ali na beira da praia. Tarará. Sim, mas eu abro mão por isso aqui também. Eu pago um preço. Tem hora que eu estou com vontade de estar em Goiânia pro lado da minha mãe e do meu pai. Tem hora que eu estou com vontade de estar em Goiânia no meu espaço, fazendo meus trabalhos no meu espaço. Eu tenho então, tem algo que eu abri mão para ter outro. Adulto é isso, a gente faz escolhas. A gente tem que saber, não existe só ganho. Eu lembro do ensinamento nesse caminho que foi muito importante para isso. Toda vantagem tem uma desvantagem. A gente tem que lembrar disso como adultos. A gente não vai só ganhar, mas como adultos a gente lida também. E isso tem a ver para me criar força, para fazer a vontade de Deus, para me abrir para aquilo que dizer um sim quando chegar um convite, uma proposta, que meu coração, ir para o meu coração e sentir, né? Eu quero isso. É algo de alma. Ele fala, né, que às vezes a gente, por exemplo, minha formação foi administração de empresas. Eu sou administradora, eu trabalhei em banco, trabalhei em construtora, mas hoje eu sou terapeuta. Por quê? Porque é aqui que está a minha missão, aqui que está a minha tarefa de alma. Lá eu tinha um outro tipo de vida que não trazia esse prazer. Mas eu resolvi ouvir esse chamado. E se a gente parar para ouvir, a gente vai ouvir o que é melhor para nós. Quando a gente faz isso, a gente sabe, a gente sai das nossas guerras, das lutas internas, a gente dá conta de mesmo, né, tudo acontecendo em nossa volta, a gente pode comandar a nossa própria vida. Em vez de a gente ser escravo e comandados por ela. Ele fala que está nas nossas mãos se a gente quiser. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente não quer usar esse poder, porque esse poder demanda o quê? Autorresponsabilidade. Esse poder demanda eu saber que eu vou ter às vezes que falar não, que às vezes eu vou sofrer, que eu não vou ter ninguém a quem culpar, que eu não vou poder culpar nem Deus, porque foi uma escolha que eu fiz. Ele fala assim: digam a si mesmos, se alguma coisa desagradável acontece, a resposta está dentro de mim, tanto a sua causa como também a sua solução. Olha que lindo isso, gente. A gente saber da mesma forma que se algo desagradável chegou para mim, porque eu, de alguma forma, algo interno criou isso em mim, eu também tenho uma solução para isso. A solução está dentro de mim. Então, esse é o nosso grande poder, tomar a vida em nossas mãos, mesmo se tudo em volta de nós parece um campo de batalha. Mas para isso, eu preciso fazer essas práticas mesmo, assim, desse lugar de não como uma coisa pesada, e sim como um hábito que eu não posso viver sem, como algo que tem que fazer parte da minha vida. Orem nesse instante a Deus para ajudá-los a encontrar a resposta, com a vontade inquebrantável de se olharem de frente. Isso trará uma grande felicidade para vocês. Então,
nas nossas orações, a gente sempre tá podendo, a gente sempre pode pedir para Deus, me ajude a encontrar a resposta para aquilo que eu preciso. O nosso coração, ele tem uma energia, não mente, né? Muitas vezes, quando a gente está assim, eu faço isso, não faço, faço aquilo, não faço, e está tudo aqui, tentando resolver aqui na cabeça. Vem para o coração. Coloca uma situação e sente essa situação no seu coração. Respire, fica um pouco. Perceba, seu coração vai te dizer. Agora a gente tem que aprender a confiar nesse campo energético, nessa resposta do coração. Tem até um instituto, eu lembro que a Aida, um dia, numa palestra, falou que chama, eu acho que é Instituto Matthew Hurt, que justamente ele faz todo esse trabalho mostrando a força energética do nosso coração, de como a gente muda toda uma vibração de campo quando a gente volta para o nosso coração. É um outro exercício que a gente pode colocar também como prática diária, né? Estou aqui muito mental, estou com um trabalho resolvendo muitos conflitos. Opa, deixa eu voltar aqui para o meu coração. Ui, faça isso agora, vai para o coração, dá uma respire um pouquinho. Lembra no coração de vocês. Percebam como está esse coraçãozinho. Como está essa energia? Percebam se você, ao abrir espaço, só para sentir seu coração, algo em ti muda. Bom, de teoria é isso. Eu trouxe novamente essa mesa para finalizar essa parte, essa primeira parte. Eu vou fazer um exercício também agora, mas que a gente possa mais uma vez, desse lugar que nem a gente trouxe agora para o coração, né? A gente agradecer por esse momento, pela partilha. E outra coisa também que é importante nessa figura, nesse momento que nós estamos atravessando aqui na Terra, o nosso crescimento se dá através dos relacionamentos. É através do grupo, é através do desenvolvimento do amor, é através da relação. Não é mais que nem foi com Yogananda, com Buda, que se isolava, ia para uma montanha e ficava lá no silêncio, não. Nossos grandes desafios hoje é aprender a relacionar, a estar com os outros, a estar em grupo. Isso tem a ver com o aprender o amar, porque Deus está em mim, assim como está no outro. Então, a gente aprender a aceitar cada um como é, com suas diferenças, com suas riquezas, com suas belezas e seus defeitos também. E assim a gente vai trazendo essa transformação. E aí, eu quero saber como é que vocês estão. Tá tranquilo? Foi fluido? Alguma dúvida? Algum ponto que vocês querem, que talvez eu passei rápido demais, que vocês gostariam de rever? Rita? Aline, o Carlos quer dizer, falar alguma coisa. Oi, Carlos. Muito bom o que você falou, assim, é muito profundo esse acesso a Deus que a gente pensa que está tão longe, mas está tão pertinho da gente, né? Você falou uma coisa assim, bem interessante, né, com relação assim os nossos hábitos, né, de, por exemplo, assim, escovar o dente, é, etc. E a gente tem que realmente ter esse hábito de realmente ter essa alimentação espiritual, né? E eu vejo muito assim, realmente, nas nossas tradições, né, religiosas, assim, essas conexões que a gente faz,
com o sagrado, né, que é Deus em nós, assim, é muito externo e também parece assim, eu tenho essa percepção, assim, parece que é uma obrigação. Não, eu tenho que fazer isso aqui. Aí você falou uma coisa muito interessante, assim, com relação ao Pai Nosso. Eu vejo muito isso, um exemplo Pai Nosso, né? Aí fala, Pai Nosso, que está no céu, não sei o quê. É da boca para fora. Eu sinto isso. Eu nem faço essa oração. Porque quando eu faço, eu tenho que entrar. Cada frase eu tenho que fazer essa conexão. É assim que eu percebo. Assim, eu nem gosto de rezar o Pai Nosso. Porque tá tão no automático, como essa que é a minha tradução, como você falou aí, foi muito feliz nessa fala, porque as pessoas realmente estão exercitando essa parte espiritual por meio da obrigação. É mecânico, não é aqui de dentro, assim, na minha percepção. Eu queria que você falasse sobre esse assunto, essa reflexão que eu estou falando. Gratidão. Tudo bem. É bem isso mesmo que você falou, né? A gente aprender a sair do automatismo, a gente aprender a trazer isso, né? Eu tenho uma palavra no começo, né? Trazer o sagrado para dentro de nós em todas essas práticas, né? Então, assim, cada palavra, cada frase, ela tem uma intenção, ela tem um pedido, existe uma oração, né? Uma ação a ser realizada. O que eu estou pedindo aqui quando eu falo, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o outro. Eu estou perdoando o outro? Eu estou me perdoando? Eu estou refletindo sobre isso, né? Então é bem isso, Carlos, né? Sair dessa rigidez, sair do lugar de obrigação, porque na obrigação a gente não vai, a gente não flui com Deus, a gente não dança, a gente não sente, né? Esse embalo. Que é isso, a gente olha a natureza, né? A natureza, ela é movimento o tempo todo, né? A gente pega os ciclos e nós somos natureza, nós temos que nos perceber como natureza. E nós mudamos. De manhã nós estamos de uma forma, de tarde nós estamos outra, de noite nós estamos de outra. Mas eu tenho que saber disso sobre mim para me respeitar. Porque senão eu vou querer me engessar no modelo e falar assim, não, eu tenho que ser assim, eu tenho que, aqui no trabalho eu tenho que ser séria, eu tenho que ser fechada, eu tenho que ser... Aí, de repente, eu dou um sorriso, abro uma espontaneidade. Ó, Nossa Senhora, o que que o outro vai pensar de mim? O que que o outro olha eu aqui me abrindo toda. Aí já vem um chicotinho, né? Então, a gente tem que aprender a ser espontâneos, a buscar a nossa natureza. Isso é honrar o Deus que existe em nós. Essa é a nossa beleza. Mas,